Esta noite eu vou falar sobre a glória da cruz. O que é realmente a graça dentro da cruz? Porque a cruz de Cristo, ela trouxe para nós muitos benefícios. A cruz de Cristo, ela nos trouxe o maior benefício, que é nos transportarmos de um reino que nós vivíamos para nós vivermos no reino do Filho do amor de Deus. Nós fomos tirados para viver de um reino que, inclusive tem um livro famoso que é recomendado, né, pastor Leandro, que é o reino de cabeça para baixo, né? O reino invertido. Porque o reino de Deus, ele não é nos parâmetros humanos. O reino de Deus, ele não é no sistema que nós estamos acostumados no tratar com os homens. O reino de Deus, ele traz uma outra proposta, uma outra forma de vida, um outro conceito. Mas a cruz de Cristo, ela é o meio aonde o Senhor ali, ele consolida o efeito da graça sobre as nossas vidas. Mas na cruz de Cristo, nós ganhamos muitos benefícios. Na cruz de Cristo nós ganhamos muitas coisas, mas algumas coisas, infelizmente, ela começou a ser pregado tão errado ao longo dos anos, que aquilo foi se tornando muito natural. O erro, infelizmente, a tarja popular, ela nos aponta que uma mentira contada muitas vezes, ela acaba por se tornar uma verdade, ela acaba por se tornar, né, algo que as pessoas têm por verdade, infelizmente. Então, vejam só, o texto que eu li é uma declaração de fé do grande apóstolo Paulo, uma declaração, e dentro desta declaração de fé, ele está terminando de comunicar aos nossos irmãos que vivem, né? Nossos irmãos na Galácia. Ele está comunicando a cristãos judeus que vivem na Galácia, e ele está falando a respeito do que realmente é servir a Deus. Eu vou ler só esse trecho novamente, numa outra tradução. Ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vejam só, parece que é um texto tão natural para nós, mas as verdades deles parece que elas passam meio de largo. Primeira coisa, Paulo diz: longe de mim esteja de me gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Agora eu pergunto, quem que poderia se gloriar no momento de tragédia? Quem poderia dizer: eu estou feliz pelo momento de tragédia? Começando que da própria igreja que estava aos pés de Jesus Cristo, nos narra de 3 mulheres e um apóstolo que estava aos pés de Jesus quando ele foi crucificado. Os demais nenhum se achou. Todos de longe viram a crucificação. Mas e o que dizer de cristãos que neste tempo estavam começando a sofrer perseguição, e através das eras começaram a sofrer perseguição? Para muitas pessoas hoje, o cristianismo, a cruz de Cristo, ela se tornou um amuleto. Para muitos de Cristo, ela se tornou uma figura de linguagem, um pingente, um colar. Não tenho nada contra isso, mas Jesus Cristo na cruz, ele proporcionou muito mais do que simplesmente um símbolo. A cruz de Cristo, ela não é um símbolo, ou simplesmente ela contém uma simbologia. Ela foi um ato transformador de Deus para com o mundo, um ato de divisor de águas para o mundo, um ato de mudança de posição de Deus para com o homem, do homem para com Deus. E das posições é que em Deus nós poderíamos nos gloriar, mas nos gloriar em quê? Em que nós viemos do pecado para o perdão da liberdade em Cristo? Sim, a graça tem esse efeito. Só que a cruz de Cristo, ela nos quer levar um pouquinho mais além. Deixa eu vos lembrar as 2 ordenanças que Jesus Cristo, ele estendeu para toda a igreja. Ele desenvolveu esta ordenança com os 12, depois ele trabalhou um pouquinho nos 70 e ampliou esta visão para os 500 e os 120 que estavam lá na descida de Pentecostes. Vejam, Jesus Cristo,
ele trabalhou com eles a ideia de que eles deveriam ser proclamadores de um novo evangelho, de um novo reino, de uma nova forma de visão. Ele disse: sede minhas testemunhas. Uma das ordenanças de Jesus Cristo é para nós sermos testemunhas dele. Não existe cristão, não existe efeito da cruz de Cristo se uma pessoa não entende que a partir daquele momento ela precisa ser uma testemunha. Não tem um cristão que não seja uma testemunha. Se esse não é uma testemunha, não é um cristão. Segunda coisa, comunhão. O Senhor disse que deveria aqueles que seguiam a Ele estar tendo comunhão com Ele e comunhão com o próximo. Isso faz parte do princípio do reino. Ordenanças que a igreja tem, consolidadas no batismo, consolidadas na Santa Ceia, que estão no meio da igreja. Mas vejam só, efeitos da cruz de Cristo e a glória da cruz. Eu falei sobre a graça, eu falei sobre o perdão, sobre o novo reino, mas deixa eu aprofundar mais essa questão que Paulo colocou muito bem na sua cabeça. Longe me esteja de me gloriar senão da cruz do nosso Senhor Jesus, longe de mim, pelo qual o mundo está crucificado. Ou seja, todo mundo, o sistema de eu viver, aquelas minhas vontades, elas estão crucificadas a Cristo. Elas não estão acordadas em Cristo Jesus. Elas estão crucificadas, elas estão mortas. E a partir dali inicia-se um novo ciclo da morte do meu eu e o nascimento de um novo eu em Cristo Jesus. E aqui nós encontramos o primeiro grande problema. Por quê? A cruz, para muitas pessoas, ela se tornou fonte de benesses. A cruz de Cristo, ela se tornou não simplesmente um lugar de divisão de águas, como eu falei. A cruz, ela se tornou o lugar onde as pessoas, que foi pregado isso ontem à noite aqui com muita propriedade, a fonte onde as pessoas querem chegar e elas querem simplesmente se satisfazerem. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas querem beber de uma água e elas querem ser saciadas e seguir a sua vida, mas o Evangelho nunca foi isso. Jesus curou muitas pessoas, Jesus libertou muitas pessoas, mas esse não era o objetivo principal de Jesus. O objetivo principal de Jesus era comunicar o reino do amor do Pai. Era comunicar o ano aceitável dele, o ano aceitável dele, Cristo, que era o verbo encarnado. Então nós temos um grande problema aqui, um grande problema é que as pessoas precisam se convencer de que a cruz, ela é tribulação. A cruz, ela não é fonte de você receber bênção. A cruz é um lugar de entrega, é um lugar de sacrifício, é um lugar de mudança de condição. Vejam, Jesus Cristo, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele orou e ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia aquilo que simbolizava, representava, e como humano, aquilo que seria aquele momento da cruz do Calvário. Ele teria que negar a condição de homem, ele podendo espraguejar contra as pessoas, pelo menos que estavam à sua volta, ou como Deus, podendo ele destruir todos aqueles que estavam à sua volta. Mas ele negou a natureza de homem e ele negou a natureza de Deus ali na cruz do Calvário. E esse é o convite que ele nos faz, a nós negarmos a nossa natureza lá na cruz. E ali na cruz nós nos propormos a nós vivermos um novo momento, o que é realmente graça. E a graça, ela tem um papel e uma função de libertar o homem e de conduzir o homem a uma nova vida. E nós, ali na graça consolidada como cruz, nós também temos esta condição de ajudar com que não somente nós, após sermos libertos ali, a ajudarmos a outras pessoas viverem um novo tempo e uma nova experiência diante de Deus. Romanos, do capítulo de número 8, você pode olhar comigo, por gentileza? Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 31.
Romanos capítulo número 8 e o verso número 31. Paulo está falando para judeus que já vivem um bom tempo dentro do Império Romano. E ele fala sobre a graça, ele fala sobre a lei, e ele fala a respeito de uma nova posição espiritual do homem em Cristo Jesus perante a lei. O papel anulado da lei e o plano de Deus com Israel, que não é em nenhum momento diminuído ou terminado com Cristo Jesus e com o Calvário. Mas no verso de número 31, Paulo escreve: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vejam, a minha Bíblia contemporânea, ela usa a expressão graciosamente, mas as Bíblias mais tradicionais, como a Almeida, a Revista Atualizada, Fiel, ela vai tratar como graça, favor imerecido. Então, por favor imerecido, Deus não poupou Cristo Jesus. E por favor imerecido, o Senhor não vai poupar nenhum de nós. Por quê? Porque aquilo que é cruz é renúncia. Agora a pergunta é: diante da cruz, não é o que eu posso me favorecer. Diante da cruz, o que é que eu preciso entregar? O que é que eu preciso oferecer? O que é que eu preciso deixar? Jesus deixou a sua autoridade, poder e o seu orgulho como homem. Filipenses, Paulo escreve: ele não tendo por usurpação, querendo ser igual a Deus, mas ele se humilhou até a morte de cruz. A pior morte que tinha naquele momento, estabelecida dentro do Império Romano, a mais cruel, e a penalidade de capital para uma pessoa que não tinha dignidade nenhuma e não tinha importância nenhuma, morrer de cruz. Por Jesus, ele foi nesta instância de limite. Ele morreu como um ladrão, vagabundo qualquer. Ele deixou ali esta condição. Agora, qual é o convite do Senhor na cruz? A cruz, ela nos faz o convite a nós rendermos algo diante dele. E se o Senhor cobrou que Cristo rendesse algo diante dele, nós seremos poupados de ser cobrados diante de tal circunstância? De forma nenhuma. Por isso que nós temos uma antagonia. Por isso que nós temos aqui uma controvérsia. O evangelho das facilidades, o evangelho da hipergraça, o evangelho que é falsificado, ele diz que eu tenho que chegar na cruz e exigir, querer, arrancar, e tenho direitos ali de ter. Não. Diante da cruz, eu tenho o direito de me tornar um trabalhador do Senhor, um embaixador do céu. Eu tenho o direito de me tornar um escravo, um doulos de Cristo, não fazendo a minha vontade, mas a vontade dele. E qual é a vontade dele? O que é que eu posso deixar diante dele para que o efeito da cruz seja propagado através da minha vida? Jesus propagou através dos séculos a mensagem do Pai no Calvário através da sua vida. Nós somos convidados a propagar a palavra de Deus através da nossa vida lá no Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então alguém pode ouvir eu falando isso e dizendo: tá, mas que bom, que bem eu vou ter chegando à cruz, que se de cara o pregador está dizendo que eu vou sofrer. Aí que está a grande questão. Deus, ele, apesar das lutas, dificuldades
que Ele nos propõe a nós caminharmos. O Senhor está propondo para nós que todas essas coisas vão contribuir para os outros, mas principalmente para nós. E é algo que o reino da terra não entende. É só o reino do céu, que é de ponta cabeça, que vem de cima, vai entender. Render sacrifício, ele não vai simplesmente prefigurar o bem nas outras pessoas e a coisa boa nas outras pessoas. Ele vai prefigurar o bem e vai contribuir para a minha vida. Vejam só, irmãos, há um ditado muito antigo que diz que cabeça desocupada, ela se torna oficina do inimigo, maninho para passarinho. Quando nós estamos envolvidos no Calvário, nenhuma das duas coisas acontece. Porque a nossa cabeça, ela está com o foco, ela está envolvida no céu. E não há espaço para nós sermos atacados em nada dentro da nossa cabeça. É o que Paulo fala em Efésios, quando ele trata do capacete da salvação. Por quê? Porque o inimigo pode até lançar alguma coisa, mas nós estamos com tanta coisa aqui dentro que não tem espaço para nada entrar. Não é só isso. Nós nos envolvermos na cruz de Cristo, Ele vai trazer glórias que Ele vão resumir em o Senhor dar anseio das nossas necessidades, não no tempo que nós queremos, mas na hora que nós precisamos. E esse é o grande efeito. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. É como nós pegar um grande estoque de comida para 7 dias e nós olharmos para a necessidade da nossa carne e os nossos nervos, dependendo do lugar onde nós estamos, a gente consome tudo em 2 dias. Mas e os outros dias? Então Deus olha para nós quando nós nos rendemos na cruz do Calvário e diz: eu vou te ensinar algumas coisas. A primeira não é na tua hora, do teu jeito, como tu quer. Espera um pouquinho que ali adiante você vai precisar e é ali que eu vou te dar. Mas deixa eu te dizer, nem é do jeito que tu espera, é do jeito que eu acho que você precisa. E é difícil de nós compreendermos isso. Uma das coisas que nós mais precisamos na cruz do Calvário, irmãos, uma das coisas que nós precisamos dentro da cruz do Calvário, é o que está escrito em Efésios capítulo de número 1, verso 3 e 4. É compreender o que está escrito em Efésios capítulo número 1, versículos 3 e 4. O que está escrito? É um texto extremamente conhecido. Ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu neles antes desde a fundação do mundo, para que sejamos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ou seja, Deus nos ama tanto que Ele nos deu a salvação. Bem com antecedência Ele já projetou que haveria salvação, e com antecedência, quando Ele criou as almas lá na eternidade, Ele saberia que nós precisaria de algo, e Ele já separou esse algo para dar para nós. Então, quando nós estamos pelejando em oração por algo, é algo que já está liberado na presença de Deus, mas não é o tempo, ou o inimigo está se levantando contra. Vejam só a expressão a Daniel. Quando Daniel ora e busca o Senhor incessantemente, há um tempo de peleja para vir a vitória para Daniel, mas um anjo levanta e vai até Daniel e dirige a célebre frase: varão valoroso. Desde o primeiro dia que tu aplicou teu coração, já foi liberado o que tu pediu. Mas tinha uma batalha no céu.
que estava impedindo que chegasse isso até você. Irmão, já está liberada a vitória para você, para a tua casa, para o teu lar, para o teu ministério. Talvez até tu não entenda, tu não compreenda, mas já está liberado. O que nós temos que fazer? Permanecer na cruz de Cristo, no caminho que o Senhor nos chamou, e nós perseverar. É fácil falar isso? É fácil falar. Agora é difícil nós fazermos, mas é preciso. Aleluia. É comigo, Provérbios, capítulo 17. Provérbios, número 17. Há um texto também que é conhecido por demais de nós. Provérbios 17. E o verso de número 3. Está escrito: o crisol é para a prata, e o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Deixa eu te explicar que talvez você não entendeu. O crisol é para a prata e o forno. O que o texto está trazendo? Ele está trazendo uma figura de linguagem. Ele está dizendo: o lugar que é para a prata, ele também é para o ouro, e é o forno, e o forno vai pegar para os dois, mas vai chegar um momento que ali no lugar que é para os dois, vai haver uma divisão em que é uma coisa e que é outra. O que o Senhor está dizendo para nós na cruz do Calvário? Permanecemos no Senhor, e o Senhor vai fazer uma separação daquilo que na cruz de Cristo é uma ordenança na nossa vida, é uma missão que eu devo de cumprir, ao tempo da promessa de Deus se cumprir na nossa vida, e ao tempo de tribulação, para que eu possa ser provado até chegar ao céu. Mas a minha tribulação, o meu local, onde eu vou ter que separar algumas coisas na minha vida, é o mesmo. Ou seja, o lugar, o campo de batalha é o mesmo. É o mesmo que eu passo, que a minha família passa, que o meu pastor passa, que os pastores da igreja passam. É a terra, é o coração, é a mente. Esse é o campo onde nós somos provados. Mas há o campo onde há uma separação, onde o Senhor também quer nos abençoar, e o Senhor vai nos provar ali naquele lugar. E Ele está dizendo: esse é o lugar onde também nós temos que nos gloriar. Aonde nós somos atribulados, nós temos que glorificar a Deus naquele mesmo lugar. Mas a gente quer correr. Agora imagina Jesus Cristo querendo ser, aleluia, glorificado sem Ele ter passado pela cruz. Não, Ele teve que passar pela cruz para Ele poder ser glorificado. Mas tem crentes que eles não querem passar pela glória da cruz, pela glória do sofrimento, pela glória da renúncia. Tem pessoas que elas não querem, porque a glória de Deus para se manifestar, às vezes ela vai vir nessa metáfora do texto de Provérbios que eu estou lendo com os irmãos, como um forno. E o forno não é fácil, não é mole, ele é pesado, ele é duro, ele é consistente. Agora tu pensa a temperatura elevada que vai ter que ir para ele divergir o que é um metal do que é outro, e do que é puro do que não é impuro. Assim é a nossa vida espiritual. A cruz ela vai exercer um efeito de fornalha em nossa vida, para separar os elementos na nossa vida, aquilo que é humano, daquilo que é carnal e daquilo que é espiritual, que o Senhor vai investir. E esse processo é um processo que nós temos que glorificar a Deus. Mas o pessoal, tu não encontra com facilidade numa oração as pessoas dizendo, na primeira coisa que elas vão fazer: Senhor, obrigado pelas lutas que o Senhor está me dando, oh Deus, manda mais.
As pessoas dobram o joelho, é uma metralhadora. Senhor, eu preciso de uma casa nova, o Senhor sabe. É um carro, Pai querido. É o seguinte, aquele patrão é uma treva, me dá outro serviço, ó Pai. Porque minha esposa, ela precisa disso aqui, é mais salário, é mais dinheiro. Senhor, porque o meu filho, ele precisa do emprego. Senhor, porque fulano está doente, precisa de... Só pedir. Mas a gente não para e diz, Senhor, muito obrigado por o tempo que o Senhor está permitindo eu passar. O que é que o Senhor está falando comigo neste tempo que eu estou passando? O que é que o Senhor está produzindo? Vem cá, meu irmão. Jesus produziu algo na cruz. Agora, quando nós estamos no processo de passar, o que é que nós estamos produzindo? E nós produzimos com facilidade murmuração e contenda. Nós produzimos com excesso murmuração e contenda. Olha comigo, Jeremias, do capítulo de número 17 e o versículo de número 9. Jeremias, aleluia. 17 e o verso de número 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Mas o verso 10 é algo tremendo. Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude e conforme as suas obras. O que é que a cruz produz em nós? Algo para nós reputarmos, amaldiçoarmos, não gostarmos, ou nós chegarmos e dizermos, Senhor, eu sei e reconheço que é isso que eu preciso, então Pai, age na minha vida. Você sabe, meus irmãos, rapidinho, lá em Atos capítulo de número 14, nós vamos encontrar Paulo com um grande testemunho a respeito da sua vida. Paulo, ele está sendo desafiado a ele se tornar o maior embaixador, representante do reino de Cristo. No capítulo de número 13, ele é enviado. E ele é enviado a pregar a palavra de Deus junto com os seus companheiros. Mas ele passa a Capadócia, ele passa a Galácia, e ele sai de uma região onde ele está confortável pregando para pessoas que conheciam tudo aquilo que ele estava falando, conheciam a Cristo, já tinham ouvido falar de Jesus e conheciam a respeito do Evangelho. Agora o Senhor desafia ele a ir um pouquinho mais, e o Senhor diz, passa a Macedônia. Veja como o texto é mal interpretado, porque ele está num estado romano, e o Senhor está dizendo, sai da Galácia, sai da Capadócia, e venha para a Macedônia. E quando ele vai para a Macedônia, que ele começa a pregar a palavra de Deus lá na Macedônia, ele chega dentre os muitos lugares em Icônio, ele prega por uma semana, e ele vai no sábado trazer a joia da coroa. As pessoas gostam tanto da palavra, e diz a palavra de Deus que tanto gregos como judeus se convertem, e eles dizem, Paulo, prega no próximo sábado a mesma palavra que tu pregou hoje. E Paulo pregou por 4 sábados consecutivos a mesma mensagem, e diz a palavra de Deus, e muitos judeus e muitos gregos se converteram ao Senhor. O problema é que a cruz, ela não produz só o efeito de nós proclamarmos a Cristo, ela produz o efeito de forno, de nós nos libertarmos de nós mesmos. E o forno pegou com perseguição.
Paulo saiu daquela cidade correndo, e ele aparece numa outra cidade. Ele vai para uma cidade chamada Antioquia. Ele entra à cidade e ele também é perseguido, então ele vai para Derbe. Ele chega lá naquela cidade e ele encontra um jovem coxo, diz a palavra de Deus, coxo, sem andar, desde nascença. E ele percebe que aquele rapaz tem fé, e ele olha para o rapaz, toma ele pelas mãos e diz: ser curado. Tu crê? O rapaz é curado, ele não prega, ele não faz nada. Quando aquilo ocorre, já se levantam algumas pessoas e dizendo: ó, Mercúrio, Júpiter estão aqui, vamos venerá-los, vamos venerá-los. Se fosse um dos pregadores da cruz, da facilidade do dia de hoje, ia dizer o seguinte: quer saber? Venerem mesmo. Por quê? Porque fui eu que curou esse rapaz, fui eu que libertou ele. Mas eles nem tinham entrado na cidade e disseram: varões, nós estamos rasgando as nossas vestes, porque não foi nós que curamos este rapaz, mas foi Cristo Jesus que curou. Nós somos homens igual vocês, não merecemos nenhuma glória, não merecemos de cartaz, não merecemos de ibope, não merecemos de nada. A gente só merece uma coisa: que vocês escutem nós e escutem de Cristo. E diz a palavra de Deus que eles pregam a Cristo, e novamente uma multidão se converte. Mas aí que a cruz alcança nós, aí que a cruz chega, porque a cruz, ela nos traz alegrias, mas ela também nos traz algumas coisas mais. E diz a palavra de Deus que, veja só, irmãos, eu estou concluindo minha mensagem. Aqueles homens tomaram a Paulo e eles apedrejaram a Paulo. E diz-nos o texto, leia o capítulo de número 14. Paulo foi dado como morto no final da cidade, no mesmo lugar que ele entrou, e ele curou o jovem, pois ele voltou para trás e foi dado como morto e arrastado para fora da cidade, apedrado. E diz-nos o texto da palavra de Deus que os irmãos o rodearam depois que os homens que apedrejaram ele saíram. E ele se levantou e ele entrou na cidade de novo. E depois dele entrar na cidade e consolar os irmãos, ele foi no outro dia para outra cidade onde tinham perseguido ele. E os irmãos chegaram, receberam ele, está no final desse capítulo número 14. Eles começaram a preocupar em indagar o que tinha acontecido. Mas Paulo olhou para eles, e Paulo chegou, reuniu a igreja, e ele consolou a igreja, e ele falou do amor de Deus para eles. Ele não falou em nada das pedradas que levaram. Só isso não, o que é mais bonito, aleluia, pastor Leandro, ele voltou para Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, diz a palavra de Deus que eles fazem um concílio da igreja para receber ele e para consolar ele, não. E ele fala daquilo que o Senhor fez lá em Filipos, em Derbe, em Listra, Antioquia, e ele vai contando desde a Panfilha, a Galácia até a Macedônia, a confirmação do Evangelho. Ele vai consolando o coração dos irmãos, e ele vai contando tudo aquilo que bom que aconteceu na carreira dele. Irmão, isto é graça. Aleluia! Graça com efeito de transformação e mudança da nossa posição de uma condição para outra. Graça que ela nos tira de nós mesmos e nos transporta para o reino de Deus, e nós nos preocupamos somente em levar a palavra de Deus, em colocar o coração das pessoas a pensar sobre o Evangelho, consolar eles na tribulação deles, mas nunca a nós ficarmos ali como efeito de coitadinho. Ah, não, me injuriaram, não, me castigaram, estão me perseguindo, estão isso, estão aquilo. Graça não é isso. Graça é eu me libertar de eu mesmo. E sabe como que o Senhor nos liberta de nós mesmos? Com prensa de azeite, com forno, com fornalha, com fogo. Porque vai chegar o dia diante de Deus que a palha não vai se apresentar, que o joio não vai chegar, que a prata, o crisol vão ficar aqui na terra, mas o ouro verdadeiro vai chegar diante de Deus.
Vamos se colocar em pé, por gentileza, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Conta-nos uma história de um jovem. Conta-nos uma história de um jovem que ele vivia numa aldeia lá no Oriente Médio. E eles não valorizavam pessoas que não tinham posses. E o pai dele trabalhou a vida toda como avô para um criador de cavalo. E ele dizia: se eu tiver um cavalo, eu vou ser reconhecido. As pessoas vão olhar diferente para mim se eu tiver uma posse de um cavalo. Algo caro. Só os lords tinham. Mas como ele foi criado naquele aras ali, e a família sempre deu bom testemunho, o dono da criação de cavalo disse um dia: eu vou presentear esse rapaz com um cavalo. E chamou o pai dele, o avô dele, a família dele, diz: olha, vocês têm servido com fidelidade. Eu vou dar um cavalo para o moço aqui, ó. Ele quer muito um cavalo, e eu vou presentear ele com o melhor corcel negro que nós temos, o melhor cavalo árabe, eu vou dar para ele de presente. É um corcel, cavalo grande, lindo, viçoso, é dele. Aquele rapaz, ele se comoveu, saiu falando para todo mundo: não, agora sim vai chegar a minha vez, a minha família vai ser respeitada em mim. Ganhei um cavalo, montou no cavalo e saiu galopando, saiu rumo afora, correndo, aproveitando tudo que podia do presente dele. Mas ele não imaginava lá adiante, com a sua pouca experiência, o que iria acontecer. Ele caiu do cavalo. E o que aconteceu? Ele quebrou uma das pernas em muitos lugares, ela moeu a perna. Levaram ele para casa, levaram o cavalo. Outro dia ele levantou, olhou e disse: maldito cavalo. Por que é que eu ganhei esse cavalo? Não era para mim esse cavalo. Eu não queria esse cavalo. Eu não devia de ter botado a mão nesse cavalo. Quer saber? Eu rejeito esse cavalo, leve, entregue ele de volta. Ele é o culpado de eu estar nessa situação. E não quis mais saber do cavalo. No outro dia, o rei desceu um edito: peguem todos os jovens e reúnam eles e levem eles para o local de treinamento, porque eles vão para a guerra, eles vão para a primeira linha para defender o reino. A primeira linha na batalha antiga era a primeira que morria. Mas eles chegaram naquele lugar, olharam para ele: tu está com a perna tudo demolida, você não precisa ir, tu está dispensado. O cavalo que ele começou a espraguejar, mas era aquilo que ele tanto queria, poupou a vida dele. O evangelho que as pessoas tanto querem, e quando recebem de verdade, e às vezes eles começam a receber o que é a graça, e a graça ela nos poupa de muitas coisas, nos trazendo às vezes tribulação, e as pessoas dizem: não quer saber, eu não quero mais ir para a igreja, porque só problema. Minha esposa não quer mais porque fiquei crente, meu patrão me persegue porque fiquei crente. Quer saber? Bendita a hora que eu entrei lá dentro. Bendita a hora que eu aceitei isso aí, ó. Mal sabe ele que a cruz e a verdadeira graça está poupando ele de muita coisa, que ele não pensa, não espera, ele nem sonha. A graça de Deus, ela nos poupa de muitas coisas que a gente nem espera. Por quê? Porque Deus trabalha de dia e de noite para nos guardar e conspirar para que nós sejamos abençoados. Aleluia. Eu finalizo com Romanos capítulo 8, verso número 37. E eu vou orar. Contudo,
em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está passando por luta na cruz? Está pensando em parar? Desistir, largar tudo? Não, não, não. A cruz é um lugar de vitória. Às vezes não é do jeito que tu espera, o que tu quer, mas é um lugar que o Senhor reservou para poupar a tua vida e exaltar você no tempo dEle e responder o teu coração aos anseios que Ele precisa, mas do tempo dEle.